Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estou aqui de volta para responder mais uma sugestão que deixaram na caixinha de perguntas. E essa sugestão foi uma pergunta sobre a novela Gênesis. Me perguntaram se. Me falaram que na novela está passando uma história ali da infância de Abraão, coisas assim da juventude dele. E me perguntaram se isso estava realmente na Bíblia ou se era só parte da novela. E bem, respondendo mais diretamente, quando a gente vai aqui em Gênesis, do capítulo 11 e o capítulo 12, faz ali uma breve menção da genealogia de Abraão, mas não cita fatos da sua infância. Depois disso é já na altura em que ele vai se casar, que ele acaba de se casar ali com Sara, e já chega naquela parte que Deus orienta ele a sair da terra dele, da terra da parentela. E é aquela coisa, gente. Sempre que uma novela, um filme é feito com base na Bíblia, existe uma tendência de que eles acrescentem alguma coisa, acrescenta a própria interpretação de quem está criando aquela obra. Por isso é muito importante que a gente tenha mesmo conhecimento da Bíblia, que a gente pare para ler. Viu um filme sobre determinado personagem que tem a história contada aqui na Bíblia. Pega a Bíblia, joga no Google o nome do personagem, você vai ver o nome da pessoa, né? Você vai ver em que parte da Bíblia está, pega e lê aquele trecho, porque aí você vai ter a sua interpretação, Deus vai falar diretamente com você e você vai conseguir avaliar se a novela, se o filme está sendo condizente com a realidade ou não. Igual se você for ver, fica até a crítica aqui aquele filme sobre Noé. Complicado, né? Porque aquilo foge muito da história real, da história que se conta na Bíblia, e mais ainda na parte da interpretação. Eu não tenho acompanhado a novela Gênesis, eu não assisto, mas nos primeiros capítulos eu vi algumas cenas que o pessoal compartilhou, parecia assim bem feita, bem bonita, mas é claro que também fica ali muito da interpretação. Bem, se não fugir do que está na Bíblia, é até interessante que, por exemplo, no caso de Abraão, eu acredito que eles tenham incluído ali uma história em relação à infância, em relação à vida dele antes do que a Bíblia conta, para que a gente tenha uma empatia, a gente consiga se colocar no lugar dele e ver que nem sempre é fácil sair da terra, da sua parentela, da sua terra, quando Deus manda. E nesse caso a gente consegue falar, nossa, ele tinha uma família, ele tinha a parentela para sair de perto dela, porque Deus mandou, porque Deus orientou, não foi uma coisa que ele quis, não foi uma coisa que partiu dele. Então a gente consegue, quando a gente vai vendo a história toda da pessoa, a gente consegue meio que se colocar no lugar dela, né? E fica essa diferença. E claro, se não fugir do texto bíblico, se não fugir do que a palavra de Deus diz, dos princípios, vale muito mais a pena a gente se distrair vendo uma história que vai nos edificar a fé, que vai nos fazer crescer, do que coisas que não edificam, que não trazem proveito nenhum. Então fica aí esse meu, esse meu pensamento em relação à novela e o que as pessoas pensam. Vale a pena você conhecer mesmo a história, ler a Bíblia, para quando você for ver um filme, você ter um olhar crítico, ter conhecimento do que está sendo tratado ali, para não acreditar em tudo e não deixar que às vezes determinada obra artística atrapalhe a tua compreensão e o teu relacionamento com Deus. Então fica a reflexão. Me diz aí o que você acha. Você assiste a novela? Me conta. E até o próximo vídeo.